Fala galera, vamos trabalhar agora a nossa questão 7 da prova, que ela vai envolver um assunto bem específico da parte de corrente elétrica. Eu costumo até dizer que quem conhece essa relação que a gente vai utilizar nessa questão agora, já tem uma certa vantagem. Quem não conhece tem que raciocinar um pouquinho para chegar nela. Então se liga, ele diz assim: em um experimento de física que obedece às leis de Ohm, um fio de cobre de 1 metro de comprimento, lembrando que ele começou a falar das dimensões do resistor, com secção transversal de área igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, é submetida a uma diferença de potencial de 10 volts. Sabendo que a densidade de elétrons livres, olha essa informação, é de 8 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, olha aí, número de elétrons por unidade de volume. Preste atenção nessa informação. E ele diz que a resistividade do cobre é de 2 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Pode-se afirmar corretamente que a velocidade de deriva dos elétrons é aproximadamente, e ele quer a resposta, em milímetros por segundo. André, como é que eu faço essa questão? Vamos lá, galera. O cara me deu aqui algumas informações. Ele começou te falando um pouco sobre dimensões, resistividade, área, comprimento. Logicamente, tu não perde tempo aqui, galera, e joga na segunda lei de Ohm. O que é que ele vai dizer pra gente? Que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. A resistência desse resistor vai ser igual. Quem é a resistividade que ele te deu? 2 vezes 10 elevado a menos 8 vezes o comprimento, 1 metro, sobre a área, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Detalhe, pessoal, que já está tudo no sistema internacional. Ó, ohm vezes metro, metro quadrado e metro. Então, tudo estando no SI, minha resposta da resistência vai dar em ohm. Beleza. Resistência ficou igual. 2 vezes 1 dividido por 1 fica 2. 10 a menos 4 está com expoente negativo. Ele sobe com expoente positivo. 10 a quarta com menos 8 ficaria 10 a menos 4. Isso aqui o quê? Ohms. Seria a nossa resistência. Tudo bem? Detalhe, pessoal. Eu consigo ainda aqui, certo? Já que eu tenho a resistência e eu tenho a DDP, descobrir a corrente elétrica que vai fluir dentro desse fio. Se você joga aqui na nossa expressão U igual a R vezes I, a gente tem que a DDP é de 10 volts, a resistência é 2 vezes 10 elevado a menos 4, e a corrente é o que tu quer descobrir. Passa ele dividindo, já pode até simplificar, né? Por 2 fica 1, por 2 fica 5. Esse 10 a menos 4 vem dividindo, e aí fica 5 sobre 10 elevado a menos 4, o que vai subir com expoente positivo, dando uma corrente de 5 vezes 10 a quarta amperes. Né? Uma corrente bem elevada aqui, por sinal. Beleza, show de bola. Só que ele quer falar o quê? Da velocidade do elétron dentro do fio. André, como é que eu faço para chegar nessa expressão? Aí aqui tem um detalhe aqui da questão. Preste bem atenção onde é que ele vai chegar. Pessoal, quando você lembra da corrente elétrica, a gente sabe que, por definição, ela é o módulo da carga que atravessa o condutor, da quantidade de carga que atravessa aqui o condutor, pelo intervalo de tempo que ela gasta para percorrer aí, para atravessar essa área de secção transversal. Só que a gente aprende que essa quantidade de carga ela é dada pelo número de partículas que vão possuir a carga elementar. Não é isso? Então a quantidade de carga que atravessa o condutor é o número de partículas vezes a carga elementar, sobre o intervalo de tempo. O detalhe é que ele falou para ti de densidade de elétrons. Aí tu olha para mim, densidade de elétrons? Galera, densidade de elétrons representa aqui, ó, uma grandeza que eu vou chamar de Nzão. E ela é dada pelo quê? Pelo número de elétrons que vai estar dentro do condutor para a unidade de volume. Para cada unidade de volume. Então, a densidade de elétrons é o número de elétrons por unidade de volume. Se tu passa esse volume para cá, quem é o teu número de elétrons? É a densidade de elétrons vezes o volume do fio, né, onde os elétrons vão estar mergulhados, digamos assim. Então, troca o N por isso aqui, tu vai ter que a corrente é igual a Nzão vezes V, ou seja, a densidade de elétrons vezes o volume, vezes a carga elementar, sobre o intervalo de tempo. O detalhe, pessoal, é que esse volume é o volume de quê? De um cilindro. Ó. E se tu calcular o volume de um cilindro, ele é o quê? A área da base vezes a altura, que seria esse comprimento aqui do cilindro. Eu vou dizer para ti que esse comprimento do cilindro ele coincide com o ΔS que o elétron percorre dentro do fio, pode ser? Então, ó, a área da base vezes a altura, que é o comprimento, que é o próprio ΔS do elétron. Então, se tu troca, ficou corrente igual a densidade de elétrons vezes a área da base vezes o ΔS vezes a carga elementar, tudo isso sobre um intervalo de tempo. E aqui, pessoal, ó,
onde esse ΔS sobre ΔT vira o quê? Velocidade. E aí é onde ele quer que você calcule a velocidade do elétron. Então, se eu tenho que I é igual a N vezes A vezes V vezes E, é a equação do INAV que a gente chama, né? Então, quem já conhece essa expressão tem uma vantagem, porque basicamente só fez aplicar. O que eu fiz aqui foi mostrar para ti de onde ela vem, ó, da própria equação de definição da corrente elétrica. Então, a corrente que tu achou, 5 vezes 10 elevado à quarta. A densidade de elétrons, 8 vezes 10 elevado a 28. A área, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Não é isso que ele tinha me dado? Beleza. A velocidade é o que ele quer. E a carga elementar, pessoal, 1,6 vezes 10 a menos 19. Detalhe que a questão não te deu essa informação partindo do princípio que você já conhece a carga elementar, né, do elétron. Beleza? Se eu isolo aqui a velocidade, eu vou encontrar 5 vezes 10 elevado à quarta sobre 8 vezes 1,6, que vai dar 12,8, vezes 10 elevado a 28 com menos 23 vai dar 5. Se eu faço essa divisão, pessoal, eu vou encontrar aqui aproximadamente 0,039 metros por segundo. Como ele quer em milímetros, volta 3 casas para a direita, encontrando aí 39 milímetros por segundo. Beleza? E aí você consegue marcar para essa questão o item B, certo? Finalizando mais uma questão. Show?